Fala galera, tudo bem? Professor Júnior aqui mais uma vez para as nossas aulas de biologia dentro do dia de hoje, ciência da natureza, né? E hoje com o segundo ano. Segundo ano já teve ano passado, chave do Enem, já conhece, já sabe como é que funciona, já está reconhecendo os professores, né? Então espero que você curta bastante esse ano, participe bastante, faça o simulado sempre, tá bom? E venha já com bastante dúvida. O bom é chegar com bastante dúvida para você poder tirar essas dúvidas. Complicado é quando o aluno só vai lá dar aquela chutada de qualquer jeito, aí depois fica, e aí? O que eu fiz, o que eu faço, o que eu estou fazendo aqui? E fica mais maçante. Então aproveita, faça o simulado, estude, tente ali fazer com todo o empenho possível para a gente chegar hoje, corrigir e tirar essas dúvidas. Ok? Vamos ter muita chave do Enem no decorrer desse ano. Essa é só a primeira, nós temos mais 7 ainda nesse ano de Ciência da Natureza. Então, vamos comigo. Lembrando que, né, você já sabe, mas vou lembrar, nós temos 5 questões de biologia que você fez o simulado, que a gente vai corrigir. As 5 questões, elas estão aqui numeradas de 1 a 5 para mim, mas talvez para você não ficou exatamente na mesma numeração. Então, você dá uma olhada aí e acha a questão ali pelo layout dela. Beleza? Vamos seguir? Então vamos lá. Ciências da natureza, biologia. Bom, gente, essa primeira parte da apostila, ele fala um pouquinho a respeito de classificação dos seres vivos e um pouquinho também de vírus, que é exatamente isso que a gente vai acabar vendo hoje. Então vamos direto lá para a primeira pergunta. Olha só, a taxonomia proposta por Linneu organizou os seres vivos inicialmente em apenas 5 táxons, 5 categorias. Para fins didáticos, na atualidade são utilizados 7 categorias taxonômicas que agrupam hierarquicamente os seres vivos. De acordo com a taxonomia atual, 2 organismos, olha a pergunta, 2 organismos de espécies diferentes certamente são do mesmo filo, do mesmo gênero, certamente são da mesma espécie. Da mesma família, certamente são do mesmo gênero. Da mesma espécie, certamente são da mesma família. E por último, de gêneros diferentes, certamente são da mesma família. Bom, professor do céu, que questão mais doida essa aí, mas é claro que a gente vai revisar. Bom, vamos lembrar o seguinte. 5 reinos ou 5 táxons específicos Linneu criou, tá? Então, ele criou ali desses 5 táxons, seriam os 5 reinos. Reino animal, ou animal ou metazoário, né? Ou animalia. Reino dos vegetais, ou reino plantae, tá? Ou, né, metáfita. O reino proctotista, dos protozoários, incluindo as algas e outros animais que causam patogenia. O reino fungi, ou dos fungos. E o reino das bactérias e cianobactérias, ou o reino monera, certo? Mas, a fim didático, ou seja, para você conseguir entender e saber qual grupo um animal que eles iam descobrindo poderia se encaixar, eles começaram a usar 7 outras categorias dentro de cada reino, né? Que são essas daqui, ó. De baixo para cima, tá? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Eu sempre resumo elas numa sigla. A sigla Rheficofage. Re de reino, Fi de filo, C de classe, O de ordem, Fá de família, G de gênero e E de espécie. Rheficofage. Simples assim. Aí, professor, mas vem cá, por que que tá de baixo para cima? E por que que do lado esquerdo tem uma pirâmide onde a base dela é maior e conforme vai passando fica menor? Simples, gente. Quando eu falo, por exemplo, reino animal, gente, vai vir tanta coisa na sua cabeça. Vai vir água-viva, vai vir peixe, vai vir cavalo, jegue, jumento, abelha, né? Vai vir assídia, vai vir lampreia, vai vir coelho, vai vir muitos seres humanos, vai vir muitos do reino animal. Só que quando você começa a passar as características,
você inclui uma característica. E os indivíduos que tiverem essa característica, o que acontece? Ele continua a seguir na classificação. Por exemplo, vamos supor que eu coloco ali o filo dos cordados. O filo dos cordados são esses que tem aqui, né, uma coluna vertebral. Então, por exemplo, a assídia já não entra, a abelha já não entra, né, o escorpião já não entra. Então entra o quê? Entra a vaca, o boi, o touro, entra o pássaro, entra o peixe, todos eles têm esse cordão nervoso. Então você vai classificando e você vai diminuindo, tá? Até chegar na espécie. O que é a espécie? A espécie vai ser um único indivíduo, tá? Ah, mas só existe um? Não. Vai ser um único indivíduo na sua classificação que tem todas as características que você injetou nele, tá? Olha só essa outra imagem aqui para tentar te ajudar, que é uma classificação do urso. Olha só, quando diz ali domínio, ô professor, mas o senhor falou que era reino. A gente usa domínio quando a gente inclui também os vegetais, tá bom? Mas vamos seguir ali no reino, que daí só tem animal, tá? Você tá olhando ali na tela, ó, reino animal, tá dizendo ali embaixo, animalia. Ali você tem, ó, esponja do mar, você tem estrela do mar, peixe, pássaro, tartaruga, você tem sapo, você tem golfinho, você tem lêmure, tem um monte de coisa. Só que olha só a próxima característica, que é o filo dos cordados, que é aqueles que têm cordão nervoso no corpo. Então ali, ó, você vê que já saiu fora estrela do mar, saiu esponja do mar, saiu borboleta, deixa eu ver quem mais saiu só esses. Aí, ó, a próxima classificação é a classe. Não, agora eu quero dividir esse grupo naqueles que mamam, na classe dos mamálias, naqueles que os filhotes mamam, tá? Aí, ó, ficou aquela galera ali. Quem saiu? Saiu a tartaruga, saiu o peixe, né? Saiu o sapo, saiu o pássaro e pronto, só esses saíram. Aí, eles colocaram uma outra característica. A característica carnívora. Ou seja, são aqueles indivíduos que se alimentam de carne exclusivamente, tá? Aí ficou ali, ó, o lobo, um tigre, um lêmure, o urso panda, urso pardo, urso preto e urso polar. Aí eles foram ainda para mais uma característica. Vamos acrescentar mais uma para a gente poder selecionar quem não faz parte aqui. A família Ursidae. Aí ficou ali, acho que é um lêmure mesmo, estou falando lêmure faz tempão, mas é um lêmure mesmo. Aí tem os 4 tipos de urso ali. Aí eu falo, não, agora é o seguinte, agora eu quero só do gênero da Ursidae. Então só o urso mesmo agora. Aí ficou ali os 3 ursos, ó, urso pardo, urso branco e urso preto. Aí quando ele chegou na última, ele tirou, colocou a espécie, ele simplesmente tirou os outros 2 e ficou só o ursinho preto ali, tá? Então, por exemplo, se você encontra hoje um novo animal, né? Ao você começar a colocar características nele, você vai direcionando para onde ele vai ficar. Qual grupo de semelhanças ou diferenças ele pode ficar. Essa outra imagem fala, por exemplo, do canis familiares. Então você vê lá em cima que o reino ele abrange muita coisa. Conforme eu vou classificando, o que vai acontecer? A quantidade de indivíduos vai ficar menor, até eu ter a minha espécie, que é o canis familiares. Professor, então quer dizer que a espécie, o nome da espécie canis familiares, também é o nome científico? Exatamente, também é o nome científico do indivíduo, tá bom? Então vamos para a resposta então, né? Tá aqui, ó, mesma espécie, eles são diferentes, certamente do mesmo filo. Gente, olha só, aqui você tem, se você tem 2 canis familiares, obviamente eles vão ser o quê? Do mesmo reino, do mesmo filo, não tem como ser o contrário. Agora, a letra B, do mesmo gênero, certamente são da mesma espécie. Não, nem sempre, ó, ali você tem, ó, gênero canis. Ali você tem quem? Você tem o lobo e você tem o coiote.
eles são de mesmo gênero, mas a espécie é o quê? Diferente, no caso, cães familiares, tá? Letra C. Da mesma família, certamente são do mesmo gênero. Olha assim, voltando, ó, acabei até dando a resposta. Olha só, da mesma família ali, ó, o que você tem? A mesma família, a família Canidae. Não necessariamente eles vão ser da mesma ordem, nem do mesmo gênero, tá bom? Então, aqui, ó, letra D. Da mesma espécie, certamente são da mesma família. É claro, se o indivíduo é cão familiar, o outro é cão familiar, o outro é cão familiar, é claro que eles vieram da mesma família que era a Canidae. Então, isso é óbvio. Então, assim, quando você vê um indivíduo de uma espécie que ele tem a mesma característica, obviamente, ele é similar a todas as características acima. Reino, filho, classe, ordem, família. Tá? Quando ele é igual, ele não necessariamente vai ser igual às características posteriores. Nem sempre ele vai ter a mesma ordem, o mesmo gênero e muito menos a mesma espécie, tá? Então, assim, é bom dar um print nessas coisas aqui que é legal. Esses táxons aqui, ó. Isso aqui é bem legal você saber, ó. Dá um print na tela aí que vai ficar bem bom, tá? Então, já achamos aqui a resposta da número 1, que é a letra D, tá? Vamos para a segunda. A vida surgiu... Ah, deixa eu explicar. Toda vez que a gente dá esse tipo de questão, eu tenho que explicar. Gente, uma das coisas que falam na apostila do segundo ano é que fala um pouquinho sobre classificação dos seres vivos e fala um pouquinho sobre a ideia de evolução e criação, tá bom? Nós sabemos que hoje a ciência, ela tanto consegue estudar evolução, como também consegue estudar a criação, tá? Então, com estudos geológicos hoje, você tem comprovações científicas a respeito de uma grande catástrofe feita por água, né? Que na Bíblia a gente conhece como dilúvio. Então, nós temos, claro, em alguns momentos é a fé nossa, mas em momento nenhum a gente tira a ciência da jogada. A gente quer que a ciência esteja perto para a gente realmente comprovar aquilo que a gente está falando. Essa questão é uma questão que tem cunho evolucionista, tá? Então, assim, mas por que você está fazendo isso aqui? Gente, por quê? Porque a prova oficial que você vai fazer, Enem, e todas as universidades, contanto que não sejam universidades relacionadas a uma igreja, elas vão ter um cunho evolucionista. Então, uma questão como essa, eu tirei desse ano, ela é uma questão totalmente evolucionista, mas você precisa saber. Eu até costumo brincar com os alunos que são cristãos, né? E eu sempre falo, ó, na hora da prova você vai ser o tremendo evolucionista. Você tem que saber tudo de evolução. Aí depois de você sair, voltamos a amar Jesus de novo, tá bom? Então só isso para você poder entender o porquê que tá aqui, tá? Então vamos lá. A vida surgiu há mais de 4 bilhões de anos, segundo a evolução, né? Vem evoluindo e vem se diversificando. Podemos representar com esquemas a relação de parentesco entre os mais diversos seres vivos. Observe a imagem a seguir e posteriormente assinale verdadeiro ou falso para as afirmativas. Olha só o que está ali. Está dizendo assim, ó, primeira afirmativa. Os procariontes são os mais antigos organismos da Terra. Peraí, professor, eu vou ter que decorar isso? Não, gente, você tem um esquema ali, o esquema vai dizer exatamente para você, ó. Ó, ali, aqui, ó. Coloquei ali, ó, tá vendo uma bolinha que apareceu? Ó, aqui, deixa eu voltar. Ó, apareceu uma bolinha ali, tá vendo que ela tá piscando agora, ó? Tá vendo? Ali tá dizendo exatamente isso, tá ali, ó. Fósseis mais antigos de procariontes. Então, a gente sabe que essa primeira, ela tá verdadeira, tá bom? Segundo, os primeiros animais, os primeiros animais apareceram há mais de 700 milhões de anos. Vai lá pro esquema e você vai ver ali, ó, primeiro animais mais antigos, 700 milhões de anos, tá? Então você vai ver que tá dizendo ali, tá confirmando. Então a segunda também tá verdadeira, de acordo com a ideia evolucionista. Terceiro,
Na história evolutiva, os protistas são os eucariontes mais antigos. Vamos ver. Quando surgiu os eucariontes? Está ali, ó. Eucariontes, está dizendo ali o seguinte, ó. Fósseis mais antigos de protista. E você sabe que o reino protista, o indivíduo são eucariontes, né? Tem a membrana que envolve o núcleo. O único ser vivo que é procarionte são as bactérias. Então, era fácil entender isso aqui. Beleza, então as 3 primeiras estão corretas. Será que então é a A ou será que é a E? Porque até agora as 3 primeiras estão corretas. Vamos ver a última. Evidências moleculares atuais mostram que plantas e fungos são intimamente relacionados. Gente, é o seguinte, a planta e o fungo, elas não são intimamente relacionados. Acontece que o fungo, ele tem algumas características de vegetais e algumas características de animais. Por exemplo, ele tem parede celular? Tem parede celular. Só que a parede celular do fungo é de quitina, é o mesmo que faz a casquinha do besouro. Não é de clorofila, como é o caso dos vegetais, né? No caso, eles são heterótrofos, os fungos, né? Eles precisam de alguma coisa para se alimentar. A planta, ela é autótrofa, ela produz seu próprio carboidrato, seu próprio sustento, sua própria fonte de energia, tá? Então, ele tem características tanto de animais quanto de vegetais. Então, eles não são intimamente ligados, não. São bem diferentes, tá? Então, estando errado, a gente sabe que a letra correta é a letra A. Ficou verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso, tá bom? Essa foi bem fácil, hein? Essa foi bem de boa mesmo. Vamos para a terceira. Olha só aqui, ó. A definição da vida para a biologia é algo inconcluso até o momento. Porém, é consenso que existam características comuns aos seres vivos. Assinale afirmativas a seguir de modo a identificar as verdadeiras e as falsas sobre as características inerentes aos seres vivos. Então vamos lá. A gente vai um a um e saber qual delas está correta e qual delas está errada, ok? Vamos lá então. Primeira. Todo ser vivo, generalizou, tá vendo? Generalizou. Todo ser vivo possui célula, sendo eles procariontes ou eucariontes. Certo ou errado? Tá certo. Todos os seres vivos possuem célula, quer ele seja procarionte ou eucarionte, quer seja uma bactéria que não tem membrana em volta do núcleo, quer seja um eucarionte, como é o caso das nossas células. Tá certo. Segundo, o metabolismo compreende as atividades de transformação química que ocorrem no interior das células. Então, o metabolismo é quando você tem uma reação química que acontece no interior da célula. Por exemplo, você foi lá e tomou um whey depois da academia, que é um shake cheio de aminoácidos. E você sabe que aminoácido é matéria-prima para fazer proteína. Então, quando você tomou aquele shake de aminoácidos, ele vai passar pelo seu estômago, chegar lá no intestino. Lá no intestino, ele vai ser absorvido, vai cair na corrente sanguínea e vai para as células. A célula que estiver precisando de produzir proteína, ela vai fazer o quê? Vem cá, aminoácido, chega aqui. Quando o aminoácido entrar, ela vai fazer ali uma montagem e vai fazer o quê? A produção de uma proteína. Então, as células realizam esse metabolismo, tá? Acontece metabolismo com oxigênio, com a água e tantas outras coisas. Mas a 2 também está correta. 3. Os vírus, como HIV e herpes, são considerados seres vivos por possuírem membrana plasmática e ácido nucleico. Bom, os vírus, eles têm sim um ácido nucleico, eles têm sim um material genético, que pode ser DNA ou até mesmo RNA, mas eles não possuem membrana plasmática, eles não possuem uma célula. É por isso que os vírus não são considerados seres vivos, por eles não terem o mecanismo de uma célula. Ah, professor, mas eu ouvi falar que para ser um ser vivo ele também tem que se reproduzir. Sim, o vírus se reproduz quando está dentro do hospedeiro.
Ah, professor, tem que se adaptar também. Sim, ele se adapta quando está dentro do hospedeiro. Mas uma das características é que ele não tem célula, não tem membrana, então ele não é um ser vivo. Então a gente já sabe que a número 3 está errada. Vamos para a 4. Os seres vivos apresentam semelhança química comum, sendo os principais elementos carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. Então, essa questão ela está correta, porque os seres vivos, todos eles, de uma forma geral, apresentam isso. Por exemplo, no ser humano, 96% das nossas moléculas tem pelo menos, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. Então, 96% do nosso corpo tem pelo menos alguns desses aqui em matéria-prima para formar. Então, como os seres vivos são muito semelhantes em algumas coisas, como a parte química, não estou dizendo genética, né? A gente não é igual uma bactéria, mas algumas coisas químicas são semelhantes. A última, 5. Todo organismo unicelular é procarionte? Não, né? Não é, porque você tem, por exemplo, os fungos que são unicelulares não são procariontes. Você tem os protistas, como é o caso do Paramecium, como é o caso do protozoário que causa a doença de Chagas, eles são unicelulares e são eucariontes, não são procariontes. Então a 5 está errada, então a correta é a letra A. Apenas a 1, a 2 e a 4 estão corretas. Beleza? Vamos para a próxima, para a 4ª questão. Olha só. Estudos filogenéticos são utilizados para classificar os seres vivos em táxons. Observe o cladograma ou árvore filogenética, que é esse desenho que você está vendo aqui, no qual cada letra corresponde a uma espécie de ser vivo. E cada interseção ou nó representa um ancestral comum. As espécies que se encontram taxonomicamente mais próximas entre si, no cladograma, são quais? O que você tem que olhar, gente? O nó, ele seria um ancestral comum. Só que o nó também, ele é uma característica nova que surgiu, tá? Olha só aqui, ó, só para você ter uma ideia. A ideia evolucionista de uma árvore filogenética é que existia um ser único que foi criado espontaneamente e que a partir desse único ser, todos os seres vivos surgiram por mutações, por reproduções das mais diversas possíveis. Desde animais, fungos, protistas, moneras, todos eles saíram de um único ser inicial de forma espontânea. Então a gente chama isso aí de árvore filogenética porque tem um caule só. E isso é uma macroevolução. Porque você vê, por exemplo, um réptil virando uma ave, como é o caso de algumas ideias evolucionistas, você tem um réptil para virar uma ave, esse réptil precisa mudar a placa óssea do corpo dele, ele precisa modificar o pulmão dele, ele precisa começar a ter produção de calor, já que ele é um animal de sangue frio e uma ave é o animal com maior temperatura na natureza, em torno de 40 graus. Ele precisa extinguir dentes, extinguir cauda. Então é uma mudança muito grande de uma espécie para outra, tá? Já no caso dos criacionistas, muitas vezes alguns criacionistas que não têm muito conhecimento de ciência, eles acabam falando algo que não é cientificamente comprovado, que é a teoria do fixismo. Uma vez eu escutei alguém falando assim, não, o que Deus criou é o que existe hoje, é isso que a gente tem que aceitar. Não, gente, isso está errado por quê? Porque daí você tira fora a ideia de uma variabilidade genética. Por exemplo, como era a aparência física de Adão e Eva? Ninguém sabe. Não se sabe se eram loiros, negros, japoneses, a gente não sabe. Só sabe que, devido às reproduções inúmeras durante muitos anos, nós temos essa grande quantidade de etnias diferentes. A gente não sabe qual foi o casal de porcos que entraram na Arca de Noé.
O que a gente sabe é que hoje em dia existe uma quantidade enorme de diversos tipos de porcos, porque eles foram se reproduzindo. Então isso não é criacionismo, isso é uma ideia fixisma já bem decaída. O criacionismo já é diferente. O criacionismo ele até acredita em ancestral comum, só que dentro de cada espécie. Uma aqui, por exemplo, ó, que está bem no centro, a gente chama de floresta filogenética, que está bem no centro, que é dos cachorros. Acredita-se fielmente de que um ancestral comum para todas as espécies de cachorro que a gente tem hoje, e olha que tem muitas, poderia ser uma espécie de lobo específica. Então quer dizer que aquela espécie de lobo específica se reproduziu, foi saindo diferente. Claro que a ideia criacionista, ela trabalha com milhares de anos, não milhões, tá? Então, nesses milhares de anos, surgiu todas as raças possíveis que a gente conhece hoje. Então, só que, pensa, lobo virou cachorro, você consegue ver a quantidade de semelhanças que tem entre eles? Ou cavalo virando cavalo. Então, a ideia da floresta filogenética, da ideia criacionista, é de microevoluções. Ou seja, o ser mudou o quê? A cor do pelo, mudou a altura, mudou a cor do olho. Então, são mudanças pequenas. Não tem assim, desapareceu uma cauda, apareceu uma cauda, agora ele virou voando. Não, são microevoluções dentro daquele tipo básico que Deus criou. E eles foram se reproduzindo, criaram todas as tantas que a gente tem hoje. Aqui, ó, você consegue ver um cladograma, então você vê aqui, ó, é um ancestral comum em cada nó, tá? E aí voltamos então para a questão. Olha só aqui, ó, a gente tem um primeiro nó aqui, que é o ancestral comum para todos esses, ó, A, W, esse aqui deve ser o I e um K. Aí depois você tem aqui o ancestral comum para o X, para o E e para o Y. Aqui você tem um ancestral comum para o C, para o O e para o U. Agora, por que a resposta correta é Y e E, letra C? De todos os indivíduos, quem é que tem um ancestral comum mais próximo entre eles, que consequentemente eles vão ter aparências mais semelhantes? Então você percebe que o Y e o E são aqueles que estão mais juntinhos. Eles tiveram um ancestral comum, em seguida surgiram apenas uma característica e teve essa diferença, essa mudança de espécie. Mas ficaram espécies bem semelhantes entre si, pelo parentesco, pela proximidade ali, tá bom? Vamos para a última questão. Aqui fala sobre o ciclo viral. A figura a seguir representa o ciclo de replicação viral. A partir das informações contidas na figura, assinale a alternativa correta. Gente, é o seguinte, ó, o que você tem que entender? O ciclo de vida de um vírus, ele pode fazer de duas formas, tá? Tem alguns vírus que fazem as duas e tem vírus que faz um tipo só. Por exemplo, o número 1 que você está vendo ali, ele chama ciclo lítico. E o 2 é o ciclo lisogênico. Professor do céu, como é que vai fazer para eu conseguir decorar isso, misericórdia? É simples. Lítico vai ser um ciclo mais rápido. Palavra pequena, lítico, ciclo mais rápido. O 2, lisogênico, palavra grande, porque o ciclo ele pode ser mais demorado. Tá, professor, ficou um pouco melhor, mas o que acontece nesses ciclos? Por exemplo, o vírus da gripe ou o vírus de um resfriado, vou falar de um resfriado. O resfriado, ele é diferente da gripe por quê? A gripe é quando você tem febre e o resfriado não. Às vezes chega em sala de aula, ai professor, tô com coriza nasal, dor de garganta e tal, tô gripado. Você tá com febre? Não, então não é gripe, é resfriado. O resfriado, se você usar algum medicamento ou não usar medicamento, em 7 dias, exatamente, ele some de você. Já era. Claro que no caso de uma gripe, como ela tem a febre, ela se torna mais perigosa. Que por incrível que pareça, o nosso país tem pelo menos aí 1.200 pessoas por ano que morrem de febre.
Porque se aumentar muito a temperatura, obviamente as proteínas não conseguem agir da forma que deveria, a pessoa acaba morrendo. Então a pessoa precisa de um antitermal, alguma coisa desse tipo. Mas tanto a gripe quanto o resfriado, ao ser contaminado no nosso corpo, o que eles vão fazer? O vírus precisa de uma célula hospedeira para estar trabalhando. Então eles vão chegar, vão pegar algumas células, eles vão paralisar a célula e todo o mecanismo ali da célula que produz proteína, né? Ali você tem ribossomo, né? Ali você tem RNA mensageiro, ali você tem retículo endoplasmático rugoso, tudo para produzir proteína. Eles fazem o quê? Eles paralisam a célula, começam a se reproduzir, estouram a célula, matam a célula e vão saindo pelo organismo atacando outras células. Aí o que acontece? O nosso organismo entra e começa a combater. Ah, professor, mas eu já ouvi falar de casos da pessoa que não tomou vacina, não tomou medicamento e a gripe se estendeu muito, teve que internar e tal. Por quê? Gente, existem inúmeros tipos de gripes diferentes. Talvez na sua vida você não pegou nem metade da quantidade de gripe, de vírus diferentes, né? Quando eu estava na faculdade, isso há 20 anos atrás, eles diziam que tinham identificado 22 tipos de gripe. Ou seja, você poderia pegar 22 vezes a gripe, tá? Mas quando você pega uma gripe que o seu corpo já conhece, ou você se vacinou para todas essas gripes, o seu corpo vai atacar, vai paralisar, vai matar, destruir o vírus, acabou. Entendi, professor. Esse é o ciclo lítico, ele é mais rápido, de boa, tá, entendi. Professor, e o ciclo lisogênico? Aí que tá. O ciclo lisogênico, gente, ele é muito comum para o vírus da AIDS. Ah, aquela que é incurável e tal. Isso. O vírus da AIDS, gente, quando a pessoa é contaminada com esse vírus, ele é um vírus mais silencioso. Porque assim, o ciclo lítico, quando entra o vírus na célula, sabe o que ele faz? Esse material genético da célula, ele incorpora, do vírus, esse material genético ele incorpora ao material genético da célula. Aí a célula fica lá vivendo, tranquila, bela, eu tô com material genético novo, beleza, tô tranquilão aqui. E isso pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10, 15 anos, e a pessoa teve AIDS, ela nunca fez exame, ela não tem a mínima ideia que ela tem. Só que pode chegar em algum momento que ela resolve dar um stop na célula. Ela pausa a célula, começa a produzir as suas proteínas e as suas características, e ela termina o ciclo lisogênico igual ao ciclo lítico. Professor, mas por que a AIDS ela é algo incurável? Porque assim, gente, o nosso corpo, ele tem estruturas que avisam quando uma patogenia entra. Então, eu estou resfriado, vão ter reações químicas dessa estrutura que vai avisar os glóbulos brancos para poder combater. O vírus da AIDS, ele ataca justamente as células de defesa que avisam que o seu corpo pode entrar alguma patogenia. Então, ele não avisa mais. A pessoa tem os anticorpos prontinhos, às vezes, ela tem as células de defesa, a grande maioria prontinha, só que se a pessoa receber, por exemplo, uma gripe, essas células, como elas estão morrendo, porque está o tempo todo entrando vírus dentro dela e destruindo, elas não conseguem avisar o corpo a produzir os anticorpos. Aí o que acontece? A pessoa pode morrer de gripe, pode morrer de resfriado, pode morrer de uma poeira que entrou ou qualquer outra coisa, tá? Então o ciclo lisogênico, ele começa mais silencioso, incorporando o material genético e termina como lítico. O lítico, ele já começa rapidamente, ele arrebenta as células, já sai contaminando e de repente consegue ser controlado por vacina ou até mesmo pelo próprio corpo. Então, sendo assim, vamos para as respostas. Letra A. No ciclo lítico, que é o menor, o DNA viral é incorporado ao DNA da célula. Não, isso acontece no lisogênico, que é o 2. B. O ciclo lisogênico elítico,
estão representados em 1 e 2 respectivamente. Não, é o contrário. O lítico é o 1 e o lisogênico é o 2. Letra C. Os ciclos lítico e lisogênico estão representados em 1 e 2 respectivamente. Bom, tá aí, tá correta. Tá, vamos ver então por que a D e a E está incorreta. D. O ciclo lítico não está relacionado com o rompimento da célula hospedeira. Não, é justamente ele que está. O ciclo lítico entrou ali alguma coisa, ele já produz o vírus, já rompe a célula, vai destruindo e vai seguindo. Letra E. O ciclo lisogênico sempre resulta em morte da célula hospedeira. Então, assim, nem sempre ele resulta. Por quê? Porque ele entra, o DNA dele fica ali quietinho, a célula vai seguindo, se reproduzindo e tal. Então, nem sempre vai acontecer isso aí. Então, resposta correta, letra C. Ok, segundo ano? Bom, espero que tenham pegado bem hoje, né? Tenham aprendido, é só a primeira de muitas. Espero que tenham acertado, tirado todas as suas dúvidas e volta amanhã para a aula assim, com o coração cheio. Nossa, acertei tudo, tô mandando ver em biologia. E a gente se vê quando? No próximo Chave do Enem do segundo ano. Abraço, tchau, tchau. Boa noite, galera! Que bom ter você aqui junto com a gente mais uma vez. Olha só, aulão de Ciência da Natureza, é sempre muito bom nós estarmos juntos para estudarmos e para aprendermos um pouco mais. Você já separou aí o seu baldão de pipoca, o seu suquinho, tá preparado, tá junto comigo? Então vamos lá. Ó, não esquece de tirar sua foto, postar, marcar a gente lá no Instagram, que a gente vai interagindo por lá. Você pode mandar sua dúvida, sua sugestão e a gente vai sempre ler com muito carinho, tá bom? Interage lá com a gente que vai ser muito legal ter a sua participação. Mas sem mais delongas, vamos para o nosso assunto de hoje, a nossa aula de Física. Hoje nós estudaremos a respeito de densidade e pressão, princípio de Pascal, princípio de Stevin e princípio de Arquimedes. Todos estes são temas ligados à área da física chamada de hidrostática. A hidrostática é a análise mecânica dos fluidos. Fluidos são todos aqueles materiais que têm capacidade de fluir, de escorrer. E das fases clássicas da matéria, nós destacamos três que têm essa característica. São elas: os líquidos, então qualquer líquido que você pega ele tem a capacidade de escorrer, né, dos líquidos clássicos. Então, a água, o óleo que você usa aí, né, os líquidos que nós estamos acostumados, eles escorrem. Mas os gases também têm esse comportamento. Embora nós não consigamos vê-los, os gases também têm a capacidade de fluir. Se você já ficou próximo aí a um ar-condicionado, por exemplo, você percebe que o ar frio, né, sai ali do ar-condicionado parecendo uma cachoeira, próximo de quem está ali em volta. Então, o ar ele também tem esse comportamento de fluir, de escorrer. Além disso, nós também temos os plasmas. Os plasmas, que são estados superaquecidos de gases ou estados ionizados de gases, né? São materiais que se ionizaram, perderam elétrons e se tornaram partículas quebradas e um mar de elétrons livres. Então, neste caso, nós temos essa fase da matéria chamada de plasma e essa fase ela também tem a capacidade de fluir, de escorrer, ela também é tratada como um fluido, tá bom? Então, os princípios aqui são a respeito desses tipos de materiais, claro, cada um deles com a sua especificidade, mas todos eles são analisados dentro do escopo aqui da mecânica de fluidos, ok? Bom, aqui na hidrostática nós analisamos esses fluidos em repouso, então eles não estão em movimento, senão aí seriam outras áreas. Na hidrostática você tem fluidos em repouso. Vamos lá então, sem mais delongas, vamos conversar um pouquinho sobre as questões que nós temos para hoje. A primeira questão, uma questão aí bastante interpretativa, então acompanhem comigo a leitura dela. Um mergulhador fica preso ao explorar uma caverna no oceano. Dentro da caverna, formou-se um bolsão de ar, como mostrado na figura, onde o mergulhador se abrigou. Então ele mergulhou lá, o nível do mar talvez subiu, algo desse tipo aconteceu, e ele se abrigou dentro do bolsão de ar como está apontado ali na figura.
Observe que a figura traz algumas medidas para a gente e algumas indicações. Então ela indica o local onde é o bolsão de ar, indica onde é a rocha e onde é a água. E aí você percebe que a entrada ali do bolsão de ar, ou o nível de água dentro do bolsão de ar, ele está 50 metros abaixo do nível normal lá da superfície, né, da água ali do mar, do oceano. Lá em cima ele entrega para a gente a pressão atmosférica, aquele PATM, a pressão atmosférica, e tem lá dizendo que ela é 1 vezes 10 a quinta Pascal. E tem ali também uma medida de 30 metros laterais, né, entre a entrada da caverna e o bolsão de ar onde se abrigou esse mergulhador. Mas vamos ver o que ele quer de nós. Ainda tem um gráfico ali na frente, então vamos ver o restante que está escrito. Durante o resgate, para evitar danos ao seu organismo, foi necessário que o mergulhador passasse por um processo de descompressão antes de retomar a superfície, para que seu corpo ficasse novamente sob pressão atmosférica. O gráfico mostra a relação entre os tempos de descompressão recomendados para indivíduos nessa situação e a variação de pressão. Então, quando a gente varia a pressão sobre o indivíduo muito rapidamente, pode ser que essa pressão, essa variação brusca de pressão, traga danos ao organismo dessa pessoa. Bom, a gente sente de vez em quando os efeitos disso, por exemplo, está andando de carro, desce uma serra ou sobe um local muito íngreme, muito rápido, ou decola com o avião, aterrissa com o avião, a gente percebe às vezes o tímpano reclamando um pouco, né? Faz barulho, de algumas pessoas chega a doer. Isso é ele se ajustando à diferença de pressão, porque a pressão dentro de um fluido, ela varia conforme a profundidade. Quanto mais profundo você está em uma determinada coluna de fluido, maior é a pressão que é exercida sobre você. E como o ar também é um fluido, não é diferente para a atmosfera. Quanto mais a gente mergulha na atmosfera, quanto mais próximo à superfície do planeta nós estamos, maior é a pressão sofrida. Quanto mais alto nós estamos, no alto de uma montanha, de uma cordilheira, em um avião, então menor é a pressão que nós estamos sofrendo. É claro que no caso do avião, o avião tem sistemas de regulagem da pressão interna dele, para que os passageiros não sofram tanto com isso, não é? Mas nesse caso aí, então, o que está acontecendo é, o rapaz da historinha, ele estava mergulhado em uma coluna de água, ele estava lá no fundo, ó, no bolsão de ar lá dentro da caverna e tinha muita água acima dele. Então ele está sofrendo os efeitos dessa pressão de água. Quando ele está sendo retirado dali, o que vai acontecer é que ele não pode subir muito rapidamente, porque se ele subir muito rapidamente, então a pressão vai variar muito rápido. É isso que eles estão dizendo. Você precisa fazer com que o resgate seja lento o suficiente para que o corpo dele se acostume com essa variação de pressão. E aí a gente tem o gráfico ali, então, ó. Se a variação de pressão for da ordem de 100 kPa, ou seja, 100.000 pascais, o tempo de descompressão seria de 20 minutos. Até 200 kPa, você tem ali o mesmo tempo. Quando você vai lá para 400 kPa, por exemplo, aí já precisa de 40 minutos para descomprimir, ele precisa de um tempo maior para a mudança não ser tão brusca. E assim vai sucessivamente lá acompanhando o gráfico. Aí embaixo ele dá algumas informações para a gente. Considere que a aceleração da gravidade seja igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que a densidade da água seja P, ou Rho, de 1.000 kg por metro cúbico. Então, em minutos, qual é o tempo de descompressão a que o mergulhador deverá ser submetido? Então, o tempo está ali no gráfico, e o gráfico está relacionando o tempo com a variação de pressão. Então, o que a gente precisa é saber a variação de pressão que esse mergulhador sofrerá. Observe o seguinte, nós temos duas pressões atuando aí. A pressão da água e 2, a pressão da atmosfera. Entretanto, esse mergulhador vai sair da atmosfera? Não, ele não vai, ele vai sair da água apenas. Ou seja, mesmo depois que o resgate for finalizado, ele ainda estará sujeito à pressão atmosférica. De maneira que a pressão atmosférica não precisa ser contabilizada para a variação de pressão que ele vai sofrer, porque ele vai continuar sentindo ela depois do resgate também, quando ele sair de dentro da água. Então, a pressão que nos interessa aqui, ou a variação de pressão que nos interessa, é a variação de pressão que ele vai sofrer ao sair de dentro da água, que é a pressão que está sendo ocasionada por aquela coluna de 50 metros de água. Ah, professor, e os 30 metros laterais? Lateralmente, a pressão não muda. A pressão só muda se você está mais profundo ou menos profundo do que o certo nível de água ali, não é?
Então, o que nos interessa são aqueles 50 metros de profundidade. Ok, então vamos lá. Para nós sabermos a qual pressão ele está submetido, porque ele vai ter que perder essa pressão relativa à água, então a fórmulazinha é a seguinte: P é igual a dGH, onde P é a pressão que nós queremos encontrar, D é a densidade do fluido onde ele está submerso, G é a aceleração da gravidade e H é a profundidade onde esse rapaz aí se encontra. Então, substituindo ali as informações, a pressão é igual à densidade, que é 1000, a aceleração da gravidade, 10, e a profundidade que ele se encontra, 50 metros. Bom, feito isso, a gente pode ali então multiplicar tudo, 1000 vezes 10, 10.000 vezes 50, olha só, hein? 1000 vezes 10, 10.000 vezes os 50, 500.000. Pronto. Então, nós temos ali a pressão de 500.000 Pascal. Observe que o nosso gráfico ele está em kPa, ou seja, quilopascal. 500 quilopascal é a mesma coisa que 500.000 Pascal. O K simboliza 1000, mesma coisa de quilômetro, que são 1000 metros, quilograma, 1000 gramas. Então, quilopascal, 1000 Pascal. Então, ali no gráfico, já coloquei ali para você a setinha vermelha, indicando o lugar onde nós temos os 500 quilopascal, ou 500.000 Pascal, que equivale ao tempo de 60 segundos, ou melhor, 60 minutos, né? O gráfico está em minutos. Portanto, isso nos leva à alternativa letra C. Ele precisaria de 1 hora, ou seja, 60 minutos, para descomprimir e conseguir terminar aí o trajeto do resgate em segurança. Olha só, questãozinha simples matematicamente, né? Olha só, quase não exige cálculo, mas bastante interpretação para a gente entender o que está acontecendo ali no contexto do problema. Beleza, legal, então vamos lá, vamos para a nossa próxima. Se você ficou aí com alguma dúvida, alguma coisa, escreve para a gente, vai ser uma alegria tentar responder vocês, ok? Vamos lá, na segunda aqui também é uma questão de bastante interpretação, bastante tranquila, que ela diz o seguinte para a gente. A figura apresenta o esquema do encanamento de uma casa, onde se detectou a presença de vazamento de água em um dos registros. Então, nós temos algum registro aí que está vazando. Ao estudar o problema, o morador concluiu que o vazamento está ocorrendo no registro submetido à maior pressão hidrostática. Pergunta: em qual registro ocorreu o vazamento? Então, nós temos ali o desenho, né, dos encanamentos da casa. Observe que nós temos a caixa d'água lá em cima e, em seguida, 5 registros demarcados ali em numerais gregos. Bom, o que acontece é o seguinte. Lateralmente não existe variação de pressão. A pressão ela só muda se nós mudamos a profundidade dentro do nosso fluido. Isso indica que se nós estamos em uma mesma profundidade, uma mesma altura, todos os pontos nessa mesma profundidade eles têm a mesma pressão. Observe essa reta aqui, por exemplo. Tracei uma reta verde ali. Essa reta verde ela está sempre com a mesma profundidade em relação à caixa d'água. Então, todos os pontos do fluido que tocarem nessa reta verde, eles têm a mesma pressão. Então, o fluido que estiver nesse ponto ali, indicado pela setinha vermelha, tem a mesma pressão que o fluido que está indicado naquela setinha vermelha, dentro daquele pedacinho ali do encanamento, porque ambos estão sobre a mesma profundidade. Ali naquele ponto, na terceira setinha vermelha, também. Nós dizemos que isso é uma superfície isobárica. Superfície isobárica são todos os pontos de um fluido que tem a mesma pressão. É por isso que você nunca vai conseguir ter a superfície de um fluido abaulada, arredondada em situações de equilíbrio. Ele sempre vai ter uma superfície plana, porque ele tende a equilibrar a pressão ali então, né? Então é uma superfície isobárica. Bom, pergunta é, em qual registro ocorreu o vazamento? Lá no enunciado nos diz que era no registro que tinha maior pressão. Se a pressão varia conforme a profundidade, enquanto mais fundo eu estou, maior é a pressão. E se nós observarmos aqui em relação à caixa d'água, o registro que está mais fundo, mais abaixo, né, que promove a maior coluna de água, é o registro de número 2. Então, este registro de número 2 é o registro onde deveria estar acontecendo o vazamento aí dessa nossa historinha. Olha só que coisa tranquilinha, hein? Um exercício de pura interpretação, um exercício para você ler, se lembrar lá, por exemplo, do Teorema de Stevens, que diz que você pode definir a diferença de pressão entre dois pontos
a partir da diferença de profundidade entre eles. Em outras palavras, quanto mais fundo eu estou, maior é a pressão que eu estou sentindo. Então ali é o registro de número 2. Muito bem, muito bem. Bem tranquilo até aqui, né? Vamos lá então, vamos para a nossa terceira questão. Essa questão aqui também é uma questão bem tranquilinha, mas exige nós relembrarmos alguns conceitos para conseguirmos respondê-la. Olha lá o que diz para a gente. Talvez você já tenha bebido suco usando 2 canudinhos iguais. Usa 2 canudinhos para tomar um suco, beleza, está tranquilo. Entretanto, pode-se verificar que, se colocar um canudinho imerso no suco, um dentro do suco, e o outro do lado de fora, fora do copo, fazendo a sucção simultaneamente em ambos, você terá dificuldade em beber o suco. Então, colocou um canudinho dentro do copo com suco, outro canudinho fora, e tentar tomar o suco, você vai perceber que o suco não sobe legal, não dá certo você tomar o suco assim, não dá muito boa. Aí vem a pergunta, essa dificuldade ocorre por quê? Aí tem as possíveis explicações ali para você julgar qual é a correta. Então, essa dificuldade ocorre porque a força necessária para a sucção do ar e do suco simultaneamente dobra de valor. Ou seja, você tem que fazer mais força. Se você fizer mais força de sucção, aí você vai conseguir sugar o suco. Será? Vamos ver. Letra B. Densidade do ar é menor do que a do suco. Portanto, o volume de ar aspirado é muito maior que o volume de suco. Na verdade, não é que você não está conseguindo tomar o suco, é que você está tomando muito ar. Será? Bom, letra C. Velocidade com que o suco sobe deve ser constante nos 2 canudos, o que é impossível com um dos canudos de fora. Ah, o suco só sobe se a velocidade for constante nos 2 canudos. Como um canudo está fora do suco, ele não consegue subir por esse canudo, então é impossível tomar. Será? Letra D. O peso da coluna de suco é consideravelmente maior que o peso da coluna de ar, o que dificulta a sucção do líquido. Fica mais fácil tomar o ar porque o ar é mais leve. Será? Letra E. A pressão no interior da boca assume praticamente o mesmo valor daquela que atua sobre o suco. Será? Qual você acha que é a resposta, hein? Ouvi algumas pessoas falando ali a letra D. Ah, tá, letra B vocês acham? Porque, ok, talvez. Bom, vamos ver, vamos conversar um pouquinho? A ideia é a seguinte. Nós temos a sensação de que nós temos uma parte muito ativa nesses movimentos de sucção, de sugar as coisas, por exemplo, com um canudinho. Mas, na realidade, não é bem assim que a coisa acontece. O que nós nos esquecemos, nós não nos lembramos normalmente, é que nós estamos o tempo todo imersos em um oceano de gás chamado atmosfera. Acima de nós existem toneladas de gás que estão fazendo pressão em nós e nas coisas que estão ao nosso redor o tempo todo. O tempo todo esse ar está fazendo pressão sobre nós. Nós não percebemos porque somos adaptados, o nosso corpo está acostumado, fomos planejados para viver assim. Então não sentimos, isso é completamente natural para nós. Mas o processo de respirar, por exemplo, ele é um processo curioso. Quando você está respirando, quando você inala o ar, o que acontece é que você expande a sua caixa torácica, expande o tamanho do seu pulmão e você tem uma maior disponibilidade de volume dentro dele. O que faz com que a pressão diminua, a pressão dentro do seu pulmão fica menor. Então a atmosfera, que tem uma pressão grande, empurra o ar para dentro dos seus pulmões, onde tem uma pressão menor. E quando você quer exalar, quer mandar o ar para fora, você faz o contrário, você contrai o seu pulmão, você aumenta a pressão dentro dele, de maneira que a pressão interna dele fica maior do que a pressão da atmosfera do lado de fora. Isso faz com que o ar saia de dentro de você em direção à atmosfera, em direção ao ambiente. A mesma coisa acontece, por exemplo, com um aspirador de pó. Quando você liga o aspirador de pó, ele liga a ventoinha lá dentro, que faz com que o ar passe e diminua a pressão lá dentro do aspirador de pó. Essa diminuição da pressão faz com que a atmosfera empurre o ar e tudo que possa ser carregado junto com esse ar, como a poeira, resto de coisa, cabelo, para dentro do aspirador de pó. Então, na realidade, não é que o aspirador de pó suga as coisas, é mais que a atmosfera empurra para dentro dele. Não é que você suga o ar, é que a atmosfera empurra o ar para dentro de você. É mais ou menos esse o caminho. Quando a gente está tomando um líquido de canudinho, a ideia é a mesma. Quando você coloca canudinho, você mexe a sua
a sua boca, né, o seu canal de recepção ali do alimento, de maneira que a pressão interna diminui. Isso faz com que a atmosfera empurre esse líquido para dentro de você, faz com que esse líquido suba o canudinho. Se você tentar fazer isso com um canudinho de 2 metros, vai funcionar, a atmosfera vai conseguir empurrar, tomando água, por exemplo, ela vai empurrar água para dentro do canudinho. Um canudinho de 3 metros, ela vai conseguir empurrar. Um canudinho de 5 metros, a atmosfera consegue fazer essa água subir 5 metros e ir lá para a sua boca. Um canudinho de 11 metros, aí já não dá mais certo. Por quê? Porque quando você tem uma coluna de água com 10 metros de altura, essa coluna de água, ela passa a exercer na base dela a mesma pressão que a pressão atmosférica, que é a pressão da atmosfera. Então a atmosfera já não tem mais pressão suficiente para conseguir fazer essa água continuar subindo, para equilibrar essa água. Então a maior torre de água possível que a gente consegue equilibrar utilizando a pressão atmosférica é da ordem de 10 metros de altura. De maneira que quando você está tomando ali então um líquido com canudinho, esse canudinho pode ter no máximo 10 metros. Ninguém vai usar um canudinho de 10 metros, mas enfim, só a título de comparação aí. Entretanto, a situação aqui é você usando 2 canudinhos. Então quando você coloca um canudinho no líquido e o outro canudinho fora do copo e tenta puxar, o que acontece é que quando você tenta diminuir a pressão no interior da sua boca, o canudinho que está do lado de fora, ele está equilibrando com a pressão atmosférica, você não consegue reduzir a pressão no interior da sua boca, de maneira que o suco não sobe, porque está com a mesma pressão do lado de fora. E quem está dizendo isso para a gente é a alternativa letra E. Essa dificuldade de tomar o suco ocorre porque a pressão no interior da boca, assume praticamente o mesmo valor daquela que atua sobre o suco, de maneira que o suco não sobe mais o canudinho. Beleza? Legal, né? Curioso a gente enxergar o mundo sobre essa outra ótica diferente, que na verdade a gente não está sugando as coisas, mas que as coisas estão sendo empurradas pela atmosfera. Muito bem, nossa próxima questão, olha só, questãozinha curta, pequena, direta, sabe ou não sabe o conceito? Vamos ver, hein? Um navio petroleiro é capaz de transportar milhares de toneladas de carga. Neste caso, uma grande quantidade de massa consegue flutuar. Ora, se a gente jogar um container na água, é provável que ele afunde, mas toneladas em cima de um navio flutua. Por quê? Bom, isso está relacionado ao princípio de Arquimedes, que diz que todo objeto que a gente coloca em um fluido, desloca certa quantidade desse fluido, se você coloca uma pedra na água, essa pedra faz o nível da água subir, ela desloca certa quantidade de água. E o peso dessa água deslocada, o peso do fluido deslocado é igual a uma força que esse objeto vai receber de baixo para cima, que é denominada de empuxo. Então o navio, o formato do casco dele proporciona que ele movimente muita água, que ele desloque muita água. O peso dessa água é absurdamente grande, de maneira que o empuxo que esse navio sofre também é absurdamente grande. E aí você consegue colocar vários containers em cima desse navio. Obviamente que isso precisa ser planejado para que a soma dos pesos desse container não ultrapasse a quantidade de água que o navio deslocou, senão esse navio afunda, né? Então, nessa situação aí, do petroleiro com várias toneladas de carga, o empuxo então a força que o navio está recebendo para cima, para que ele flutue, é maior que a força-peso do petroleiro? Bom, se for maior que a força-peso do petroleiro, então a gente tem uma força resultante para cima, e o navio deveria sair voando para cima, né? Porque o empuxo dele é maior, então esse empuxo vai empurrar ele para cima e vai ganhar esse cabo de guerra. Não pode ser. É igual à força-peso do petroleiro? Será? Letra C. Tem um erro ali, não é Mairo, é maior que a força-peso da água deslocada. Por definição, o valor do empuxo ele sempre é igual ao peso do fluido deslocado. Então não pode ser maior, tem que ser igual. Igual à força-peso do volume submerso do navio. Opa, cuidado, hein? Essa aqui pode confundir bastante. O empuxo é igual à força-peso do volume submerso do navio? Não. Ele é igual à força-peso do volume de água deslocado pelo navio e não do volume do navio, tá bom? São coisas diferentes, cuidado. Ele é igual à massa da água deslocada? Cuidado, peso e massa não são a mesma coisa. Massa é aquele valorzinho lá que aparece quando você sobe em uma balança, não é? Massa é a propriedade que proporciona ação gravitacional.
Massa é a medida da inércia de um corpo. E isso tudo é diferente de peso. Peso é aquilo que popularmente nós chamamos de força da gravidade. É a força com a qual o planeta puxa, ou o nosso, ou outro astro também pode ser, puxa os objetos em direção ao seu centro. Tudo que está aqui próximo ao nosso planeta é puxado em direção ao centro dele por uma força chamada de força-peso. Então, peso é uma força. Então, a letra E está incorreta, o que nos leva, de fato, à alternativa à letra B. Nessa situação, o empuxo é igual à força-peso do petroleiro. Se o petroleiro tivesse um peso maior do que o empuxo, o petroleiro afundava. Se o empuxo fosse maior que o empuxo mandava o petroleiro para cima, para fora d'água. Mas, na verdade, o petroleiro fica flutuando sobre a água e consegue se deslocar sobre ela justamente porque a força-peso dele é igual ao empuxo que ele está sofrendo. Muito bem, alternativa letra B. Olha só, a questãozinha legal, só que precisa conhecer o conceito de empuxo, para conseguir resolvê-la. Vamos lá, a gente tem mais uma ainda aqui para a gente resolver, olha só. Essa aqui diz o seguinte para a gente, olha só, acompanha comigo o problema disso aqui. Para oferecer acessibilidade aos portadores de dificuldade de locomoção, é utilizado em ônibus e automóveis o elevador hidráulico. Nesse dispositivo é usada uma bomba elétrica para forçar um fluido a passar de uma tubulação estreita para outra mais larga. Observe que a gente tem duas tubulações aqui então, uma mais estreita e outra mais larga. Dessa forma, acionar um pistão que movimenta a plataforma. Considere um elevador hidráulico cuja área da cabeça do pistão seja 5 vezes maior do que a área da tubulação que sai da bomba. Então, a área de um lado do encanamento é 5 vezes maior do que a área do outro lado do encanamento. Beleza. Desprezando o atrito e considerando uma aceleração gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado, deseja-se elevar uma pessoa de 65 kg e uma cadeira de rodas de 15 kg sobre uma plataforma de 20 kg. Qual deve ser a força exercida pelo motor da bomba sobre o fluido para que o cadeirante seja elevado com velocidade constante? Bom, o que acontece aqui então é o seguinte, quando a gente tem máquinas hidráulicas que trabalham assim com encanamentos que tem, vou usar o termo aqui encanamentos, que tem tamanhos diferentes, que tem áreas diferentes de entrada e de saída do fluido, essa diferença de calibre dos encanamentos, ele funciona como uma alavanca. Por que como uma alavanca? Porque o princípio de Pascal nos diz que a pressão ela é integralmente transmitida ao longo desse fluido. De maneira que a pressão na entrada e na saída tem que ser a mesma. A pressão que está sendo exercida na entrada do fluido tem que ser a pressão que está saindo do outro lado do fluido. E pressão é força sobre área. O que indica que, de um lado, do lado menor, a força que está entrando no pistão menor, dividido pela área dele, tem que ser igual à força que está saindo no pistão maior, dividido pela área dele. A pressão tem que ser igual dos dois lados. Pressão é força sobre área. Então, quando a gente iguala essas duas coisas, acaba acontecendo um efeito alavanca, que essa diferença de áreas potencializa a força que está atuando nesses encanamentos. Pois bem, então de um lado desse encanamento nós temos uma pessoa em cima de uma cadeira de rodas e em cima de uma plataforma. Tudo isso tem peso, tudo isso pesa. Pesa quanto? A soma das massas vezes gravidade. Lembre-se que peso é massa vezes aceleração da gravidade. Vamos achar então qual é o peso, qual é a força que está sendo exercida contrária a esse fluido aí. Então, somando as massas ali, 65 mais 15 mais 20, vezes 10, que é a aceleração da gravidade, nós chegamos a um valor de 100 vezes 10, e 100 vezes 10 é 1000. 1000 newtons, então, de força estão sendo exercidos sobre esse fluido. E para que tudo isso suba com velocidade constante, nós precisamos que haja uma força de também 1000 newtons empurrando eles no sentido contrário, empurrando eles para cima. Se for uma força maior que 1000 newtons, ele sobe acelerando. Se for uma força menor do que 1000 newtons, ele não sobe, ele desce acelerando. Então, nós precisamos de uma força de exatamente 1000 newtons para que ele suba com velocidade constante. Essa força precisa se igualar. Ok, então nós vamos usar a ideia lá do outro lado para a gente conseguir igualar. Então, de um lado do pistão, nós temos força sobre área. Do outro lado do pistão, nós temos 1000 newtons de força, que precisam sair do lado de lá, só que a área lá é 5 vezes maior, então dividido por 5 a 1, que é a área do outro lado. O que vai acontecer aqui é que se eu tenho
é A1 de um lado e A1 do outro, a gente pode sumir com esse A1, né? Eu posso cortar ele. De maneira que o que vai sobrar aqui é que a força que precisa ser exercida lá no outro pistão, ela é 1000 dividido por 5. E 1000 dividido por 5 é 200 newtons. Então essa bomba, ela precisa proporcionar apenas 200 newtons de força para sustentar lá do lado de lá alguma coisa com 1000 newtons de peso. E esse efeito alavanca ele acontece por causa da diferença de calibre no encanamento onde esse fluido está contido. Beleza? Esses elevadores hidráulicos, máquinas hidráulicas, fazem parte do princípio de Pascal. Olha só, aplicações muito interessantes e tem muitas tecnologias envolvidas. Prensas hidráulicas, macacos hidráulicos, elevadores hidráulicos, pás carregadeiras, braços hidráulicos, tudo quanto é tipo de máquina hidráulica pode se utilizar deste princípio de Pascal. Beleza? Então, nós somos ali a nossa letra C, 200 newtons, ok? Muito bem, eu espero que tenha sido de grande proveito esse nosso encontro de hoje, que você consiga ter entendido, compreendido todas as nossas soluções e claro, se ficou aquela dúvida você pode mandar para a gente, eu vou deixando aqui com você um grande abraço e até a próxima. Tchau!